Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esses vídeos com sua rede de contato. Isso ajuda bastante na divulgação desses estudos e assim você também ajuda na pregação do Evangelho para que outras pessoas estejam se preparando para a volta de Jesus. Acione o sininho também para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e assim você não perde nenhum estudo. Nos siga também lá no Facebook. Essa semana está meio desatualizada a página no Facebook, mas nós vamos voltar a postar outros artigos, vídeos, imagens que possa fazer com que você se aprofunde cada vez mais no estudo das profecias. Vai lá no Facebook, /Profecias Atuais. Nós estamos também lá disponibilizando outros materiais. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo daquela cena profética que nós vimos, que começa no capítulo 4 de Apocalipse. Você que tem nos acompanhado, se é a sua primeira vez aqui no canal, vai lá na playlist e dá uma maratonada nesses vídeos. Muito importante que você estude a série de Daniel antes de Apocalipse. Mas se você não quiser, você pode procurar na playlist de Apocalipse, está todos os vídeos lá, desde o capítulo 1, nós já estamos no capítulo 6. E a introdução desse capítulo 6 nós já fizemos no vídeo anterior, então hoje nós não vamos fazer introdução nenhuma, nós já vamos chegar estudando o capítulo 6. E se você perdeu algum vídeo, vai lá na playlist, procure o vídeo anterior para que você possa entender como que a gente chegou nessa linha de raciocínio, como que a gente chegou nessa conclusão dessa interpretação sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tudo bem? Então, mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a presença do Santo Espírito. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Mais uma vez peço que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, tanto comigo quanto aqueles que estão me assistindo, independente do horário, da situação que esteja assistindo esse vídeo, mas que o Senhor possa estar nos fortalecendo e também o Seu Santo Espírito possa estar direcionando para que eles possam aprender mais das Escrituras. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, no capítulo 6 começa a abertura dos 7 selos e hoje nós vamos ver os 4 primeiros selos. Depois nós vamos ver no próximo vídeo o 5º e o 6º selo. Que o 5º selo fala sobre as almas debaixo do altar. Isso demanda um pouquinho mais de tempo para a gente poder explicar. É um selo muito importante. Mas hoje a gente vai ver os 4 selos que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só fazendo um resuminho rápido, nós descobrimos através do estudo do vídeo passado que os selos contam a história da igreja cristã em várias fases, da mesma maneira que acontece lá nas 7 cartas do capítulo 2 e 3, em que é contada a história da igreja cristã através de 7 fases. Os selos é a mesma coisa, vai contar de novo a história da igreja através de 7 fases, só que agora com outros símbolos e dando outras características que talvez não tenha sido dado lá nas 7 cartas. A mesma coisa que acontece com o livro de Daniel. No livro de Daniel nós temos a sequência dos impérios mundiais no capítulo 2, através do sonho da estátua de Nabucodonosor. Depois nós temos a sequência do Império Mundial através da visão de Daniel dos 4 animais. Depois nós temos a sequência do Império Mundial através da visão de Daniel do carneiro e do bode peludo. Então vai repetindo, porém usando outros símbolos e acrescentando alguns detalhes para a sequência cronológica da profecia. No capítulo 6, no verso 1, diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Essa palavra vem, no original, no grego, tanto pode ser vem como vai, né? Depende do contexto. Aqui traduziu como vem. No verso 2 fala, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Como nós vimos que ele está recontando a história da igreja, e como nós vimos que o ponto inicial, o ponto de partida
para começar a contar a história da igreja, a igreja primitiva, o cavalo branco representa a igreja primitiva, assim como a carta a Éfeso. Algumas pessoas interpretam esse cavalo branco como anticristo, não tem nada a ver sobre o anticristo. As características que demonstram aqui mostram que não pode ser um anticristo, porque ele é branco, e nós já vimos que a cor branca na Bíblia significa pureza, significa aquilo que não tem pecado. Em Isaías capítulo 1, verso 18, nós já lemos mais de uma vez esse texto, simboliza que branco significa pureza, e diz que ele também tem uma coroa, e a coroa, a palavrinha aqui, Estéfanos, é a coroa da vitória, que é destinada àqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Então, essa palavrinha coroa, ela aparece em Apocalipse 2, quando ele fala lá na igreja de Esmirna, no verso 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, está falando para a igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo também fala a mesma coisa com relação à coroa. Ele fala o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É a mesma palavrinha, Estéfanos. Então, se ele está vestido com a cor do cavalo, perdão, ele está vestido, a cor do cavalo é branca e ele está com uma coroa, simboliza aqueles que são fiéis em Cristo, aqueles que estão puros. É o período da igreja cristã que tem a sua pureza doutrinária. E tanto é que fala que ele saiu vencendo para vencer. Eu já vi algumas pessoas falando assim, mas representa o anticristo, é que ele está fingindo. O texto bíblico não dá margem para isso. Quando o texto bíblico fala que aquilo que ele aparenta ser não é, ele deixa bem claro. Um exemplo para isso você vai achar lá em Apocalipse capítulo 13, quando ele vai falar sobre a besta que sobe da terra. Ele fala que no verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então deixa bem claro. Esse poder parece um cordeiro, quer dizer, parece cristão, porque o cordeiro é símbolo de Cristo, mas fala como dragão, e o dragão é o símbolo de Satanás. Nós vamos ver tudo isso lá quando nós estudarmos capítulo 13. Aqui não tem isso. Aqui está mostrando que o cavalo branco, ele saiu vencendo para vencer, e ele tem a coroa representando a igreja primitiva. Foi-lhe dado um arco, porque o arco é a arma de longa distância. É o período em que a igreja vai pregar o evangelho e se espalha para vários lugares. O evangelho chega muito longe. Tanto é que em Colossenses, Paulo fala um negócio interessante. No capítulo 1, no verso 23 de Colossenses, Paulo fala, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo acreditava que a carta a Colossenses é uma carta em que ele já está preso, já está no final da vida dele, e ele acreditava que o evangelho tinha sido pregado a todo mundo, toda criatura debaixo do céu. Porque Paulo não conhecia todo mundo civilizado, né? Mas ele acreditava que o evangelho tinha se alastrado pelo mundo inteiro, e realmente a igreja pregou o evangelho para distâncias inimagináveis, se não fosse pela ajuda do Espírito Santo. Então, o cavalo branco simboliza o período da igreja primitiva, assim como a carta de Éfeso, e também um pedaço da carta de Esmirna, porque a Esmirna também continuava mantendo a sua doutrina pura. No verso 3, ele vai falar do outro cavaleiro. Fala, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Assim como o branco significa pureza, o vermelho significa guerra, significa sangue, derramamento de sangue. O vermelho geralmente é apresentado na Bíblia como um derramamento de sangue. E aqui fala que ele foi dado de tirar a paz da terra. É interessante
que essa igreja começa a mostrar esse período, esse selo, começa a mostrar o período das perseguições. E aqui a gente tem que fazer uma junção das perseguições, tanto de pagãos como cristãos, pagãos perseguindo cristãos, como cristãos perseguindo pagãos. Por quê? Porque quando fala que ele foi lhe dado tirar a paz da terra, o mundo começou a se virar do avesso por causa da pregação do Evangelho. Fernando, mas o Evangelho não traz paz? Sim, mas quando você prega alguma coisa que vai muito de encontro com a cultura já estabelecida, você vai trazer problemas, inclusive para a família, que um aceita e o outro não. Isso o próprio Jesus Cristo falou quando ele esteve aqui na Terra, lá no Evangelho de Mateus. Jesus Cristo fala o seguinte, no verso 10, no capítulo 10 de Mateus, no verso 34. Ele fala: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então, pessoas que moravam debaixo do mesmo teto, alguns se convertiam e outros não, e ia causar problema dentro de casa, dentro do seu lar, por causa da palavra de Deus, e muitos foram perseguidos, inclusive pelos seus próprios familiares. Né? Então é o período da perseguição dos pagãos com os cristãos. Mas quando o Império Romano assume o cristianismo como religião oficial, isso em 380, com o decreto de Teodósio, os pagãos começam a perseguir, os cristãos começam a perseguir os pagãos. Porque o cristianismo se tornando a religião oficial do Império, aquele que não se converte ao cristianismo ia ser perseguido pelo Império. Nós já lemos esse decreto Teodósio lá na carta de Pérgamo, e você perdeu, você procure lá na playlist, você vai achar que realmente agora o cristianismo apostatado, que tinha se juntado com o Estado, começa a perseguir os pagãos. Inclusive ele fala que foi-lhe dado uma grande espada. Pode-se traduzir, interpretar como uma ferramenta de guerra, como também pode se traduzir, se interpretar como a palavra de Deus. Nós já vemos que espada em profecia simboliza a palavra de Deus. Isso está lá em Hebreus 4, em Efésios 6. Pessoas que utilizaram da palavra de Deus para perseguir os cristãos. E infelizmente isso acontece até hoje, pessoas que utilizam da palavra de Deus para perseguir tanto pagãos quanto cristãos, quanto as pessoas que têm outras religiões, matando em nome de Deus. Então foi o período das perseguições que abrange tanto a carta de Esmirna quanto um pedacinho da carta de Pérgamo. No versículo 5, o terceiro selo fala que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Se esse cavalo é o cavalo preto, agora significa que começou a apostasia, porque preto na Bíblia é o contrário do branco. Para a nossa cultura ocidental, o preto simboliza luto. Na Bíblia, o preto é o contrário do branco. Então, se o branco é pureza, o preto significa corrupção, contaminação. Então, é o período da igreja em que começa a haver a apostasia, começa a se entrar heresias dentro da igreja, por vários motivos. Nós já estudamos tudo isso na história, no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Mas é aqui que a igreja começa a se contaminar e se apostatar. Mas uma coisa interessante que fala que nesse período da igreja é a questão da medida do trigo, valendo 1 denário, e as 3 medidas de cevada. Aqui você tem 2 tipos de alimento que são usados para fabricar o pão. O trigo já é um alimento um pouquinho melhor que a cevada. O trigo era feito pão para quem tinha mais dinheiro, e a cevada geralmente era a matéria-prima que fazia o pão dos pobres.
Mas mesmo assim, uma medida, que aqui simboliza 1 quilo, ele estava valendo 1 denário. E 1 denário era o salário de um trabalhador, o salário médio de um trabalhador por dia. Então, se você trazer isso para os nossos dias, para tentar fazer uma conta para a gente tentar entender o que isso significa, vamos trazer para o salário mínimo. Cada região do nosso país tem um salário médio do trabalhador, mas vamos trazer para o salário mínimo. O salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.000. Se você dividir ele por 30, vai dar em torno de R$ 33. Então ele está falando aqui que 1 quilo de trigo está valendo R$ 33, 3 quilos de cevada está valendo R$ 33. Tá caro ou não? Imaginou ir no mercado, ir lá comprar 1 quilo de trigo e ver que ele está valendo mais de R$ 30? Está muito caro. Então, o que isso simboliza? O trigo, na Bíblia, é usado para fazer o pão, e o pão geralmente é apontado para Cristo. Cristo mesmo disse: eu sou o pão da vida. E em outra passagem, isso está lá em João capítulo 6, em outra passagem também no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se trigo aponta para o pão, Jesus é o pão da vida, e nós sabemos sobre Jesus Cristo através das Escrituras, aqui está simbolizando que a palavra de Deus seria muito cara para se ter acesso. Foi o período em que a igreja realmente fechou as portas do Evangelho para o povo. Só quem tinha acesso às Escrituras eram os clérigos. O povo raramente tinha acesso às Escrituras. O que o povo conhecia das Escrituras eram que eram pregadas nos cultos, nas missas. E geralmente era pregada em latim. Então foi um período muito difícil em que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Hoje é muito fácil. Você tem uma Bíblia na mão, você tem a Bíblia no celular. Eu tenho 10 Bíblias em casa com 7 traduções diferentes. Hoje é muito fácil. Mas teve uma época em que era muito difícil ter acesso à palavra de Deus. Que a palavra de Deus era muito cara e era muito escassa, porque a própria igreja vetou isso do povo. Foi o período da supremacia papal. Nós já vimos tudo isso também no estudo das 7 cartas, as 7 igrejas. E mesmo tendo a medida de cevada 3 vezes mais que a medida de trigo, mas como nós vimos, a cevada é um material inferior ao trigo. Então as pessoas tinham acesso a uma literatura inferior, um conhecimento muito raso das Escrituras. Mas é uma coisa interessante que fala que veio uma voz no meio dos 4 seres viventes. Quem está no meio dos 4 seres viventes, se você for estudar lá no capítulo 4, capítulo 5, como nós já estudamos, é o trono. E os 4 seres viventes representam querubins, e lembrando que João está tendo essa visão no santuário celestial, que é uma representação do santuário terrestre, um modelo do santuário terrestre. E no santuário terrestre, a Arca da Aliança ficava lá no Santíssimo e a Shekinah aparecia no meio dos querubins. Então o trono de Deus está no meio dos querubins. E quem está sentado no trono é Jesus Cristo, porque ele foi entronizado lá no capítulo 5. Quando ele fala veio uma voz no meio dos seres viventes, significa que essa voz foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso simboliza o controle de Jesus Cristo, apesar da igreja estar apostatada, estar corrupta, estar impura, contaminada e fazendo várias barbaridades, tirando a palavra do povo, mas ainda assim quem está no controle, quem está tomando conta da situação é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele dá uma ordem falando para não danificar o azeite e o vinho. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós já falamos várias vezes aqui que o azeite é símbolo do Espírito Santo, mas nós nunca lemos. Então vamos ler lá em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, capítulo 4,
a visão que o profeta tem, a partir do verso 1 fala: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse 2 oliveiras, uma à direita e um vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, geralmente, o azeite, o candelabro, as 7 tochas é a representação do Espírito Santo. E o vinho, ele também fala para não verificar, é a representação do sangue de Cristo. Isso está lá em Mateus, capítulo 26, em que Jesus Cristo está fazendo a última ceia com os discípulos, e no verso 27 ele fala: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, quando essa voz do trono, a voz do Senhor Jesus Cristo, diz: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho, simboliza que, mesmo com o conhecimento escasso, mesmo com pouco conhecimento das Escrituras, a salvação ainda estaria disponível. Porque cada um vai ser julgado de acordo com a luz que tem. A pessoa vai ser julgada de acordo com aquilo que ele conhece das Escrituras. Então, o pouco que ele conhece das Escrituras, se é o suficiente para ele aceitar a Jesus e praticar aquilo que ele aprendeu, ele vai ser julgado baseado nisso. Isso nós temos um texto bem interessante lá em Lucas capítulo 12, no verso 48, o próprio Jesus Cristo falou assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, não levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quanto mais você conhece, mais você é responsabilizado por não praticar aquilo que você conhece. Quanto menos você conhece, menos você é responsabilizado. Ah, Fernando, então não vou estudar mais porque aí eu não vou ser mais cobrado. Não é bem por aí. Aquele também que tem oportunidade de querer aprender e não tem, também é culpado. Você teve oportunidade de querer aprender e não quis, também é culpado. Nós somos salvos pela graça, mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos o dever de praticar. Né? O próprio Tiago fala que a fé sem obras é morta. E quanto mais a gente conhece, mais a gente deveria praticar e ensinar às outras pessoas. Por isso que Jesus Cristo fala que a salvação ainda seria ofertada, o azeite e o vinho não seria danificado, mesmo com uma pregação fraca, mesmo com o conhecimento escasso das Escrituras nesse período. Então a salvação sempre foi de graça em todos os períodos da humanidade, só que cada povo foi cobrado de acordo com o conhecimento em que eles tinham. E finalmente o quarto cavaleiro, no verso 7, diz que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, o inferno que estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então aqui chegou a igreja no fundo do poço, o período da igreja em que realmente está doutrinariamente totalmente errada. É interessante que, se nós formos fazer um paralelo com as 7 cartas, tem uma carta que Jesus Cristo também usa essa expressão com relação à morte. Na carta a Sardes, no capítulo 3, no verso 1, ele fala que essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vive, mas estás morto. Então é o período da igreja em que
até o nome dela passa a ser morte. O cavaleiro que está sentado nesse cavalo amarelo, que é a cor amarela, inclusive no original é uma cor meio amarelada, meio esverdeada, cor de cadáver mesmo. Uma igreja que está morta e também leva a morte para outras pessoas através de várias formas, através da própria espada, pela fome, pela mortandade, pelas feras da terra. E é interessante que fala que foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Então foi muitas pessoas que foram mortas. É o período da Santa Inquisição, que nós já conversamos sobre isso na igreja de Tiatira, em que se instaura uma perseguição. E olha que interessante, nós vimos lá no começo que tem pagãos perseguindo cristãos, depois nós vimos cristãos perseguindo pagãos e agora nós temos cristãos perseguindo cristãos. Aqueles que aceitaram a Cristo, mas não seguiam a doutrina, não seguiam as normas da igreja papal, também eram perseguidos. E nós já falamos sobre os métodos de perseguição, que geralmente eram através de torturas. Se você confessasse a heresia, você era queimado na fogueira, algumas vezes decapitados, esquartejados. Então foi um período muito terrível em que a igreja matou muita gente em nome de Deus, simplesmente porque eram taxados de hereges, porque não seguiam as normas da igreja. Então, quando fala que foi matado uma quarta parte da terra, significa que morreu muita gente por causa dessa perseguição. E aqui nós terminamos os 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 fases da igreja, 4 selos quebrados representando 4 fases da igreja, mostrando como que a igreja foi se comportando através dos tempos e dando mais alguns detalhes que não foram dados lá nas 7 cartas do capítulo 2 e do capítulo 3. No próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo, o 5º selo e o 6º selo, para nós fecharmos essa primeira parte. Depois nós vamos entrar no 144.000. Tem uma outra passagem aqui que fala do 4º selo, em que o inferno estava seguindo. Nós também vamos ter um estudo sobre o inferno, o que é o inferno. Essa palavra inferno aqui é bem interessante, mais para frente nós vamos ter um estudo. Então você não pode perder os próximos estudos aqui do canal, porque as coisas vão crescendo, nós estamos crescendo até chegar no ápice lá no capítulo 12, 13 e 14, e você precisa acompanhar com a gente todos esses estudos. Por isso é muito importante que você acione o sininho para não perder nenhum estudo aqui do canal. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com sua rede de contato, para que outras pessoas não sejam enganadas por algumas distorções das interpretações bíblicas que nós temos por aí. Nós não somos o dono da verdade, mas da luz da Escritura, seguindo uma linha de raciocínio lógico, nós tentamos trazer um pouco de conhecimento para que nós não sejamos enganados, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina e estejamos preparados para a volta de Jesus. Que a graça, a paz e Cristo esteja com cada um e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.